A gente volta a falar sobre o IOF. O ministro da Fazenda diz que vai se debruçar sobre uma alternativa ao aumento do imposto sobre operações financeiras até quarta-feira. Fernando Haddad afirmou hoje que não precisa dos 10 dias estabelecidos pelo Congresso Nacional para resolver esse impasse do IOF. Quem está na linha com a gente é o Márcio Rocha, que vai trazer mais detalhes. Como é que está a expectativa por aí, Márcio? Muito boa tarde para você, seja bem-vindo. Oi, pessoal, boa tarde para vocês, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Pois é, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse, que resolve até quarta-feira, principalmente porque amanhã o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai para a França. E aí a gente está na expectativa de que tudo isso se resolva aí nas próximas horas, mais tardar amanhã de noite, quando o presidente vai para a França, justamente para ter uma definição sobre esse assunto envolvendo aí o imposto sobre operações financeiras, o IOF. O ministro da Fazenda hoje deu uma declaração e disse o seguinte, que as propostas alternativas à elevação do IOF devem passar o que ele chamou de correção de outras distorções do mercado financeiro do país. Lembrando que essa declaração ela é feita depois das polêmicas envolvendo o IOF, que inclusive estão no meio também de um anúncio de um bloqueio de 30 bilhões de reais do orçamento que foi declarado, foi confirmado na semana passada. O governo federal até o momento não definiu quais serão os programas que serão atingido por esse bloqueio, e Haddad também preferiu não dizer quais medidas serão anunciadas desse pacote alternativo relacionado ao IOF. Mas disse o seguinte, destacou que as reformas estruturais vão voltar para a mesa de negociação do Congresso Nacional, mas ainda não falou quais seriam essas medidas estruturais que ele citou. Ele falou também que as mudanças no IOF devem ser combinadas com as medidas estruturais e que as duas precisam andar juntas. A ideia é apresentar uma proposta alternativa que substitua parte dos ganhos que seriam obtidos com esse novo IOF, com esse novo índice que foi anunciado pelo governo na semana passada, já que existe uma reação muito negativa do mercado a esse tema. Inclusive, até parte desse decreto foi revogado depois da má recepção dessa medida, tanto dentro do Congresso Nacional quanto também no mercado financeiro. E no Congresso Nacional, a oposição continua batendo firme nessa questão do IOF, inclusive falando que o governo não tinha que aumentar esse índice desse imposto, e sim cortar gastos, cortar despesas. Sobre essa contenção de despesa, o governo afirma o seguinte, que a ideia é cobrir o rombo gerado das despesas e fechar o ano com as contas equilibradas. E disse também o seguinte, que as principais contenções vão atingir os ministérios das cidades, defesa, saúde, desenvolvimento social e também transportes, mas não ficamos nesses bloqueios, não ficaram apenas nos ministérios, porque o Congresso Nacional também deve sofrer com essas medidas, principalmente porque deve ser bloqueado cerca de 7 bilhões de reais em emendas parlamentares, e isso atinge principalmente as emendas que são encaminhadas para os redutos eleitorais dos parlamentares. De qualquer maneira, a gente segue acompanhando aqui de Brasília, porque, como eu disse, a gente tem até amanhã de noite, mais ou menos, para ter essas negociações avançarem em relação ao IOF, já que o presidente Lula vai para a França na noite de amanhã, e aí já quer sair daqui com essa questão já mais definida, pessoal. Obrigada, Márcio Rocha, pelas suas informações. A gente vai aguardar, então, essa alternativa, essas medidas que serão anunciadas pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, alternativas a esse aumento do IOF. A gente lembra que na semana passada, o titular da Economia afirmou que uma revogação do aumento deixaria o país em situação bastante delicada do ponto de vista do funcionamento da máquina pública. Então, são vários impasses, mas a gente aguarda, é claro, essa divulgação pelo Ministério da Fazenda. Agora, 3 horas e 13 minutos.